Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. O capitalismo descobriu uma nova fronteira de acumulação. Não é o petróleo, não são as terras raras apenas, é a catástrofe em si. A crise climática, as guerras, as pandemias, a destruição dos biomas, tudo isso virou oportunidade de negócio para quem tem capital suficiente para gerenciar os espólios do colapso. A socióloga Sabrina Fernandes, cientista residente da Unicamp, pesquisadora de Oxford e uma das vozes mais necessárias da esquerda brasileira contemporânea, nomeou isso numa entrevista publicada no Outras Palavras, a chamada economia da catástrofe. O capitalismo olhou para o abismo dos limites planetários e percebeu que seu papel não é parar de destruir, é gerenciar os espólios da destruição, garantindo o que resta do planeta seja alocado para as elites e países imperialistas. E o Brasil está no centro dessa disputa, não como protagonista, mas como prêmio. Terras raras, Amazônia, Cerrado, energia eólica, hidrelétricas, tudo sendo reorganizado sob o discurso verde, enquanto a lógica colonial permanece intacta. Aqui no podcast Glione, vamos entender o que Sabrina Fernandes está dizendo e por que esse diagnóstico é mais urgente disponível para a esquerda brasileira de 2026, com Marx e Foster para entender a fratura metabólica, com Jason Moore e Mesaros para entender o capitalismo como destruição destrutiva, como Samir Amir para entender a desconexão anti-imperialista, com Rosa Luxemburgo para entender a acumulação que agora devora os próprios biomas, com Gramsci para entender a crise orgânica da esquerda que Sabrina nomeia, com Fanon e Nixon para entender as zonas de sacrifício que o verde cria, e com Sabrina Fernandes para entender o que seria uma soberania realmente ecológica e popular. Bora entender. O conceito central que Sabrina Fernandes desenvolve é o de policrise planetária. Não é uma crise. São múltiplas crises, climática, sanitária, geopolítica, alimentar, energética, que se retroalimentam e se agravam mutuamente. E o ponto mais importante da análise é geopolítico. A policrise não afeta todos igualmente. Os países imperialistas gerenciam a crise. Os países do sul global são a zona de sacrifício da crise. Sabrina é explícita. Os estados e agentes poderosos tratam a maior parte do mundo como zona de sacrifício para o seu próprio enriquecimento e expansão do seu campo hegemônico. Marx, em O Capital, identificou o metabolismo entre humanidade e natureza como relação que o capitalismo sistematicamente perturba. John Bellamy Foster, em A Ecologia de Marx, desenvolveu isso através do conceito de fratura metabólica. O capitalismo quebra os ciclos naturais de reprodução do solo, das águas, do clima, para converter natureza em mercadoria e mercadoria em lucro. A policrise é a fratura metabólica em escala sistêmica, não apenas um ciclo natural quebrado, tem todos os ciclos simultaneamente. E Mesaros, para além do capital, identificou isso como destruição destrutiva, diferente da destruição criativa schumpeteriana, que abriria novos ciclos de acumulação. A destruição destrutiva está destruindo as condições de sua própria reprodução. E o capitalismo está destruindo o clima, os biomas, os ecossistemas que sua própria acumulação precisa para continuar. E quando percebe isso, em vez de parar, monetiza o colapso. É a economia da catástrofe. Aqui chegamos ao ponto mais politicamente explosivo da análise da Sabrina. A discussão, o discurso e a discussão de transição energética e capitalismo verde não é a alternativa ao capitalismo fóssil, é a sua continuação sob nova linguagem. Sabrina é cirúrgica. O que existe é a repactuação de zonas de exploração e processos de acumulação. Todos eles são pautados nessa visão limitada de soberania nacional e dos interesses nacionais, muito bem negociados com a elite brasileira e internacional. Vejamos o caso concreto da energia eólica no Brasil. Sabrina documenta que predomina o modelo latifundiário, megaprojetos com benefícios altamente desiguais,
onde os donos dos parques lucram com contratos de longo prazo, mas a população que vive rodeada por turbinas sofre danos de saúde e nem ao menos é consultada. Isso opera dentro de uma visão colonial. Os lugares onde as turbinas são construídas operam sobre espaços vazios ou disponíveis, ignorando os modos de existência na região. Rob Nixon, em Slow Violence, mostrou que as comunidades que habitam as zonas de extração, mesmo verde, sofrem violência lenta, saúde deteriorada, territórios invadidos, modos de vida destruídos. Fontes Fanon e os condenados da terra identificariam imediatamente o colonialismo verde reproduz a lógica colonial histórica com painéis solares e turbinas no lugar de caravelas. O sul extrai, o norte processa e vende tecnologia. A divisão colonial do trabalho continua, só agora com o certificado de sustentabilidade. Rosa Luxemburgo, em Acumulação do Capital, mostrou que o capitalismo precisa constantemente de novos espaços de acumulação primitiva. Os biomas brasileiros são esse espaço: Amazônia, o Cerrado, o Nordeste semiárido com seus ventos, todos sendo incorporados à nova fronteira de acumulação verde, sem que a lógica de extração e subordinação mude 1 milímetro. Aqui, Sabrina faz o que poucos intelectuais de esquerda têm coragem de fazer. Critica a própria esquerda com o mesmo rigor que critica o capitalismo. E o diagnóstico é duro. Há um desprezo pelo imaginário alternativo. A esquerda sofre de um problema de temporalidade em nossa imaginação alternativa. Os partidos olham 100 anos atrás na Europa e apenas 4 anos para frente aqui no Brasil. Sabrina identifica um desenvolvimentismo tosco, deslocado da concretude da policrise. Falamos de investimentos verdes e descarbonização, mas seguimos justificando a conciliação com o agronegócio como essencial para a estabilidade do país e o crescimento do PIB. E sobre a Terrabras, a proposta de empresa pública para as terras raras, que defendemos aqui no podcast Glione como instrumento de soberania, Sabrina oferece a crítica mais importante. A Terrabras é estratégica, pois caminhos públicos reforçam nossa autonomia, mas é preciso pensá-la além do direito de exploração e mineração nas mãos do Estado, como ferramenta para determinarmos socialmente o que não minerar, o que proteger e o que fazer com o que foi minerado. Essa distinção é fundamental. Uma estatal que apenas substitui capital privado estrangeiro pelo Estado, mantendo a mesma lógica de extração máxima, não muda a relação com a natureza, muda o dono do buraco, muda a decisão de furar. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, identificaria isso como o risco de transformismo, quando forças que deveriam representar a alternativa real são incorporadas pela lógica do sistema que afirmam combater, sem perceber que foram capturadas. A esquerda, que defende a Terrabras apenas como nacionalização da exploração, está sendo transformista em relação ao extrativismo capitalista. A Terrabras, que Sabrina propõe, é radicalmente diferente. Instrumento de soberania que também decide o que não explorar. Poderíamos vincular extração à finalidade de uso? Poderíamos impedir que esses minérios cheguem a usos nefastos, como armamento do imperialismo? São perguntas que o desenvolvimentismo tosco nunca formula. Aqui chegamos à proposta mais ousada de Sabrina Fernandes, e aqui mais precisa de teoria para ser compreendida em toda a sua radicalidade: a soberania energética e ecológica popular. Não é soberania que a esquerda tradicional defende, controle estatal sobre recursos para explorá-los em nome do povo. É algo qualitativamente diferente. Soberania como tutela, cuidado e outro paradigma produtivo. Samir Amin, em A Desconexão, texto fundamental que Sabrina recupera explicitamente, argumentou que os países do Sul não podem se desenvolver seguindo as regras do sistema capitalista mundial, porque essas regras foram desenhadas para reproduzir a hierarquia que beneficia o Norte. O desenvolvimento real exige desconexão, autonomia em relação às regras do mercado mundial que perpetuam a troca ecológica e a economia desigual. Sabrina atualiza a mim para o século XXI. A desconexão também precisa ser ecológica. Recusa da lógica extrativista que o mercado mundial impõe ao Sul, mesmo quando esse extrativismo vem embalado em discurso verde. E aqui entra o conceito mais controverso que Sabrina defende: o decrescimento seletivo e justo. A esquerda que ouve decrescimento imediatamente pensa em austeridade.
em posição do norte ao sul. Argumento imperialista para impedir o desenvolvimento dos países pobres. Sabrina desmonta esse equívoco com clareza. O decrescimento não tem nada a ver com a austeridade. O imperialismo não almeja o decrescimento no sul, almeja maior apropriação do que é desenvolvido no sul, também para os interesses do norte. O decrescimento é um movimento de autonomia. O decrescimento seletivo significa encerrar setores que destroem sem necessidade, o agronegócio predatório, a especulação imobiliária, a pecuária industrial, para abrir espaço metabólico e econômico para o que precisa crescer: moradia, saúde, alimentação saudável, agroecologia, energia distribuída. Marx já havia formulado o princípio fundante disso. A produção não para satisfazer necessidades humanas reais, mas para valorizar o capital, é produção irracional, independentemente de quanto o PIB gera. Uma reforma agrária radical e ecológica seria o fim do agronegócio como conhecemos, e também o decrescimento da indústria global da carne, com retomada de biomas e territórios. Isso é decrescimento de um setor e crescimento de outro. Produção agroecológica, beneficiamento local de alimentos, regeneração de biomas. A Sabrina faz uma conexão que a análise fragmentada da esquerda raramente alcança. O genocídio em Gaza, destruição da Amazônia, mineração de terras raras, energia eólica latifundiária no Nordeste não são problemas separados, são faces da mesma policrise. No mercado sistema que trata territórios e populações como zonas de sacrifício disponíveis para acumulação. O genocídio interessa as grandes corporações de tecnologia do Vale do Silício, as instituições financeiras, a indústria de construção civil e a especulação imobiliária. Ao combater o sofrimento palestino, buscamos também nos desvencilhar da perversidade da economia, da policrise, e quando mata crianças de jornalistas em uma parte do mundo, também empodera corporações e governantes que nos oprimos de outras formas em outros lugares. Isso é internacionalismo ecossocialista aplicado. A luta pela Amazônia e a luta pela Palestina são a mesma luta contra a mesma lógica de zonas de sacrifício que o capitalismo imperial administra globalmente. Jason Moore, em O Capitalismo na Teia da Vida, mostrou que o capitalismo sempre funcionou através da criação de naturezas baratas, territórios e populações tratados como recursos disponíveis para extração sem custo real. A Amazônia é a natureza barata, Gaza é natureza barata, o Cerrado é natureza barata. Os povos indígenas que habitam esses territórios são, na lógica do sistema, populações descartáveis. E a esquerda que não percebe essa conexão, que combate o agronegócio, mas aceita o verde, que reproduz a mesma lógica, está nas palavras da Sabrina, comprando as ilusões do sistema que afirma combater. Então, vamos fechar com a clareza que esse diagnóstico exige. Sabrina Fernandes nos mostrou que a economia da catástrofe não é falha do capitalismo, é sua estratégia de sobrevivência diante dos limites planetários. Marx e Foster nos mostraram que a fratura metabólica é produto lógico e necessário da acumulação capitalista e não acidente. Rosa Luxemburgo nos mostrou que o capitalismo devora os biomas como última fronteira da acumulação primitiva. Jason Moore nos mostrou que o capitalismo verde reproduz a lógica das naturezas baratas com painéis solares e turbinas. Mesaros nos mostrou que a destruição destrutiva está destruindo as condições de reprodução do próprio sistema, do socialismo e do socialismo que deveria substituí-lo. Samir Amin nos mostrou que a desconexão do mercado mundial é condição necessária para o desenvolvimento real do Sul. Nixon e Fanon nos mostraram que as zonas de sacrifício verdes reproduzem o colonialismo histórico em nova embalagem. Gramsci nos mostrou que o risco do transformismo quando a esquerda adota a lógica extrativista do sistema que afirma combater. E Sabrina Fernandes nos mostrou que não basta tomar os meios de produção, é preciso reformulá-los, em alguns casos encerrá-los, para criar espaços para outros. A soberania ecológica popular não é utopia abstrata. A única saída concreta para um Brasil, que tem tudo para ser potência, insiste em ser colônia, com a Amazônia, com terras raras, com energia solar e eólica, com conhecimento tradicional dos povos que habitam esses territórios há milênios. Ou o Brasil decide que não vai extrair, o que vai proteger e para que finalidade vai usar o que produz. Ou vai ser, mais uma vez, a mina do século XXI, com certificado verde e soberania nenhuma. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.